Redação Novo Tempo já está de volta. Obrigado pela sua audiência, porque você está aqui com a gente. E nesse domingo, 7 de outubro, é o grande dia em que milhões de brasileiros vão às urnas votar em seus representantes. E um fato interessante é o alto índice de pessoas que pretendem votar em branco ou nulo nessas eleições. Nós vemos todas as semanas as pesquisas eleitorais e em diversas regiões do país, as intenções em anular o voto superam as preferências por candidatos bem conceituados nas pesquisas. Então, o que a gente vai discutir agora são as consequências, os impactos que a anulação do voto pode ter nas eleições desse domingo. Vamos deixar claro, votou branco, votou nulo, não vai ter novas eleições, né? Não vão ter novas eleições. Não. Isso é uma coisa que de vez em quando surge, né? Ah, mas se der mais de 50% juntando os votos nulos ou brancos, então aí vai ser convocada uma nova eleição. Isso não acontece. Nosso advogado, doutor Hélio Moura, explica pra gente por que isso não vai acontecer. É uma fake news? A regra é clara. Não, os votos são considerados como válidos aqueles votos que são destinados a algum candidato que está regularmente credenciado e autorizado pela Justiça Eleitoral a concorrer. Então, se do universo de 100 eleitores, vamos só para facilitar, a gente tem 145 milhões de eleitores no Brasil, mas vamos pegar só para exemplo aqui, dos 100 eleitores, no total do universo de eleitores que nós temos, se só 49 dos 100 forem votar, então os 51 votos que não foram dados, não foram considerados. Você votou branco, você votou nulo, ou você se absteve, nem saiu de casa para ir para a zona eleitoral. Esses 51 que não foram levados para as urnas ou não foram validados, eles são considerados inúteis, não são considerados para nada. Aí passa-se a se considerar que os 49 que foram, esses são os 100%. Então são esses 49 que foram votar é que vão escolher alguém. Então é como dizer que numa realidade como essa, hipotética, se mais da metade das pessoas, eleitores, não forem às urnas, é como se o meu voto, é como se ele valesse por 2, porque eu estou votando por mim e estou votando pelo meu vizinho que preferiu não votar em ninguém. Claro. Então eu estou escolhendo por mim e por ele, porque ele preferiu ficar em casa ou preferiu dizer, não, eu vou votar branco, então vocês que escolham aí. É como se fosse isso. Mas a eleição está válida do mesmo jeito. A gente não vai fazer uma nova eleição se mais da metade... Se só um brasileiro sair de casa para votar, esse um brasileiro vai ter o voto dele validado. Uma coisa que vale a pena também dizer, Hélio, porque de repente alguém está com esse texto aí em mãos, tem um trechinho da Constituição que acabou sendo replicado pelo WhatsApp, que tem uma palavrinha lá, né, que é nulidade. E é esse trecho da Constituição, desse artigo, que eles pegam para dizer, olha, está escrito aqui, ó, se houver a nulidade, não sei o quê. Mais de metade dos votos do país, tá o texto realmente aqui. Só que aí tem toda a explicação, não é isso, né? É que no termo jurídico, nulidade não é voto nulo, né? Essa palavra aí tem a ver nulidade, por exemplo, quer ver? Fraudes. Fraude, corrupção, exatamente, né? qualquer coisa que torne as eleições nulas. Isso. Algum tipo de fraude, mas não porque eu anulei o meu voto. Fraudes. Porque anular o voto é quando, por exemplo, o Wagner tem o número 07. Vou dizer 07 porque não tem nenhum partido com esse número 07. Vote em mim, 07, eu vou mudar esse país. O número do Wagner é 07. Aí eu vou lá e na hora que eu for votar eu confundo, coloco 06. Só que não existe um candidato com o número 06. Então, anulei o meu voto, porque eu votei num número que não existe. Então, isso é um voto nulo. Votei nulo. Não valeu o meu voto, porque eu votei para alguém que não existe. E tem gente que vota nulo de propósito, desde a época de quando a gente aqui no Brasil votava com a cédula, né? Eu ia falar célula. Votava com a cédula, então as pessoas faziam desenhinhos e tal, não sei o quê, e aí anulava o voto. E tem o voto branco, que hoje com a urna eletrônica você vai lá, aperta o botão do branco, antigamente a gente entregava a cédula em branco, vazio. E aí elas têm praticamente a mesma função na contagem geral dos votos. Que é nenhuma. Que é nenhuma. Só para efeitos estatísticos, Que é né? nenhuma, não sei, né, Hélio? Porque é isso que você estava falando. À medida que eu voto nulo ou voto branco, o voto da Luíse valeu por 2, porque ela votou por mim e por ela, pensando estatisticamente, né? Então, a gente pode discutir isso até mais profundamente daqui a pouco, mas se eu falo, olha, não tem nenhum candidato que me representa, essas eleições aí estão perdidas, eu não sei o que está acontecendo com esse país,
todo esse discurso. Vou votar branco porque pelo menos eu não ajudei essa desgraça eleger acontecer. Na verdade, você está ajudando a eleger o candidato que está mais bem posicionado nas pesquisas, né? Por quê? Se você se ausenta, não né? está Se votando, você se ausenta, outra pessoa vai votar. os militantes daquele candidato, eles vão votar. Eles vão. Mas eu acho que nessa questão desse, não posso dizer, acho que sim, né? Esse crescimento do número de votos brancos e nulos tem uma mensagem também. Por essa questão da estatística, tudo bem, mas demonstra que, como é que eu posso explicar? O brasileiro, eu acho que o eleitor, ele está envolvido, eu acho que ele já sabe, que ele tem consciência de que ele faz parte do debate político. Só que, às vezes, essa questão da descrença, da frustração, do número elevado de políticos envolvidos em caso de corrupção. Todos os dias a gente vê aí, Polícia Federal apreendeu tal, Lava Jato, essa questão da ficha limpa, a lista grande de políticos ali envolvidos. Então, essa descrença, essa desilusão que tem levado essas pessoas aos votos brancos e nulos. Com certeza. Eu acho que tem uma mensagem clara e Sim. direta de uma insatisfação com relação à política, com relação aos políticos e ainda com relação aos candidatos. Porque quando a gente vê assim o número de manifestações, por exemplo, ultimamente, e não só agora nesse ano de eleição, mas Não. todo mundo se lembra, né, do slogan do gigante acordou e tudo mais, a questão do impeachment que movimentou todo mundo, grandes manifestações, isso mostra que as pessoas estão meio que envolvidas ali naquele debate, que elas têm consciência do que está acontecendo, mas por que elas agora querem votar nulo e branco? Porque a desesperança é tão grande, não só tem que- ninguém Mas que te eu falo- represente. Não, eu entendo perfeitamente isso, é uma mensagem clara. Mas, por exemplo, você mencionou aí os protestos de 2003, aí a gente teve a eleição em 2014. O que aconteceu em 2014? O Congresso Nacional, que existia até a eleição de 2014, foi praticamente mantido. A gente teve, se não me engano, menos de 20% de renovação na Câmara na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Quer dizer, as pessoas foram para as ruas e gritaram, o gigante acordou, queremos acabar com isso, mas aí na eleição em outubro foram lá e escolheram as mesmas pessoas contra as quais elas se manifestaram. Olha, E eu vou acho... Desculpa. Eu acho sério essa história do voto nulo e voto branco justamente por isso. Eu entendo a mensagem, eu acho que ela tem que ser lida, mas é muito sério, ainda mais num país onde o voto é obrigatório. Então, esse voto tem um poder muito grande e ele tem um valor muito grande. Quando você se isenta dizendo que está votando nulo ou votando em branco, você está votando. E você está ajudando alguém a ser eleito. Então, isso é que tem que ficar muito sério. Não, num país onde o voto é obrigatório, não existe essa isenção. Eu não vou ajudar isso a ser construído. Você está ajudando. Isentar já é um posicionamento, né? Eu ia só comentar, assim, tentar fazer uma comparação. Sabe aquele momento que você está assim, com um grupo de amigos e aí precisam decidir para onde vocês vão comer? Que é sempre uma divisão, né? Vamos para lá, vamos para cá, vamos para cá. Aí sempre tem aqueles que falam assim, tanto faz. O que vocês escolherem por mim, ok, tá tudo bem. Aí escolhe. Só que chega lá, a pessoa, mas aqui, nossa, mas esse preço, nossa, mas essa comida... Tá, mas então quando você tinha a oportunidade de votar, a oportunidade de mudar, a oportunidade de, né, você comer onde você gostaria, com o seu orçamento, você não se manifestou. E traduzindo isso para o voto, seria mais ou menos isso, porque se você vota em branco, como é que você vai querer reclamar de alguma coisa que você não participou para escolher, Agora, entendeu? Mas eu acho também que é pesado meio que colocar a responsabilidade em cima do eleitor. Porque eu acho que o voto, ele é livre, não é? O voto é livre. Não estou dizendo que não é importante votar, ou quando eu falei dessa questão do descontentamento, eu estou querendo levantar a bandeira de que, não vote mesmo, não. Não é isso. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o eleitor não pode ser responsabilizado se o eleito não está correspondendo às Não, expectativas com certeza, dele, mas assim, entendeu? pelo menos ele participou de alguma coisa, né? Ele tomou uma decisão para mudar de acordo com o que ele acha que tem que ser, já que é uma coisa muito individual, né? Então, você esteve ali presente na hora de tomar uma decisão. Por mais que o voto dele não vai mudar, tipo, eu quero votar em X candidato, não é porque eu quero que ele vai ganhar. Mas você esteve ali participando. Agora, se você se isenta e depois quer questionar, se você nem participou do porque processo na verdade, mas aí, não um sei, posicionamento, ok. É o debate que a gente já levanta sobre a obrigatoriedade do voto, por exemplo. Talvez eu não esteja ali certa do que eu quero votar e eu prefiro que o Hélio vote. Num país onde é obrigatório, porque se a gente for falar de obrigatoriedade do voto, eu tenho meu posicionamento, por exemplo. Agora,
a gente está num país onde o voto é obrigatório. Então, todos os brasileiros que são acima de 18 anos e abaixo de 70, eles obrigatoriamente precisam votar. Então, aí eu acho que... Mas aí é uma coisa de posicionamento, né? Você colocou isso, não dá para colocar em cima do eleitor. Uhum. Eu já acho que, se você não... A sua obrigação, já que o voto é obrigatório, é que você escolha o menos pior. Mas pelo menos você foi, fez uma pesquisa e você viu que está atendendo ali a tua expectativa e você fez a sua participação. Mas são posicionamentos. Sim, é porque eu acho assim que é relativo. Por exemplo, quem tem menos de 18 anos tem a questão do voto facultativo. Isso. Por quê? Porque alguém, na hora da elaboração da Constituição, falou, não, essa idade ainda não tem uma maturidade política para poder votar. E, às vezes, passando dessa idade, tem gente que não tem maturidade política para votar. E outra coisa, em lei está lá escrito, o voto é obrigatório. Mas você pode justificar, você pode pagar uma multa, 3 e pouco a multa, R$4. Você pode dizer que eu não vou votar e se regulariza lá com a Justiça Eleitoral pagando simplesmente a multa. O que eu acho importante é a pessoa, eu não sei em quem votar. Aí vai lá e vota com base numa fake news. Vai lá e vota sem saber o nome, sem saber a proposta, porque tem gente que não sabe o nome do candidato. Não, eu não sei se foi na semana passada que a gente mencionou aqui, ou se foi algum outro foi material que a gente estava mostrando uma pesquisa que diz que isso foi no Realidade em Pauta, um especialista dizendo que pesquisas mostram que cerca de são 6% dos eleitores que escolhem o presidente da República lá na zona eleitoral. Na hora de entrar, pega um folheto no chão e Qual a fala, porcentagem? vai ser esse aqui, 6% para presidente da República. Imagina para o resto. Para o resto, você sabe, deputado, 70% em média são pessoas que votam assim, quem que você vai votar para deputado? Ah, votar no fulano. Ah, então qual que é o número dele? Pega Vou um junto. santinho Pega largado na lá no hora chão. lá um lixo no chão Então, e vai. tipo, não é defendendo essa questão do voto nulo ou branco, mas também tem que, na balança, sei lá, sabe? Tipo, será que não é, às vezes, melhor você se abster do que votar assim? Sem consciência, sem a menor consciência crítica e política, sei lá. Eu uma acho coisa que meio você falou que é muito válida, que você falou, não dá para colocar o peso da responsabilidade toda no eleitor. Porque, assim, os eleitores estão mostrando o quê? Nas eleições anteriores, a gente teve também um nível enorme, altíssimo, 20% de abstenção. Abstenção, não estou nem falando de nulo e branco, estou falando de pessoas que falaram assim, eu não vou sair da minha casa num domingo para escolher ninguém desse grupo aí. E as pessoas estão dizendo isso mesmo. Falam, olha, é A, B, C, D, E, F, G, são 13 opções, por exemplo, para o Congresso, para a presidência da República. O pessoal olha e fala, nenhum desses me representa, não quero nenhum desses. Mas e aí, que opção o camarada tem? Por exemplo, nos Estados Unidos, o negócio é diferente, né? Porque as pessoas começam a votar muito antes. Então, a eleição não é no dia da eleição. Isso. Primeiro tem aquela corrida dentro do partido político, em que os eleitores cadastrados votam para dizer, olha, aqui o Partido Novo Tempo, o melhor que a gente tem é o Wagner. Então, eu quero que o Wagner seja o representante do Partido Novo Tempo. É assim que funciona, né? Aqui não. Aqui, assim... O partido escolhe... O partido X diz para mim, ó, o nosso candidato é o fulano. Eu falo, não, mas eu não queria que fosse fulano. Azar o teu. Eu escolhi o fulano para ser o nosso representante. Porque a gente não tem isso, né? E aí faz falta. Só que aí, sim, a gente precisaria de uma mudança muito profunda na consciência do eleitor para que ele tivesse um engajamento político. Você gosta de um partido? Se filie a esse partido, participe das discussões do partido. E na hora que o partido for decidir alguém para a eleição, esse grupo de eleitores que gosta desse partido vai dizer, não, para nós não serve esse nome aqui está enroscado com a justiça, não está condenado, mas tem muita suspeita sobre ele. A gente tem um nome melhor aqui. Então escolham esse nome para ser o nosso representante do partido. E se a gente tivesse essa consciência, acho que nem precisaria de brancos e nulos, sabe? Não precisaria, porque a pessoa iria com vontade. Exatamente. Não, eu quero escolher aquele fulano. E mas a gente realmente não tem opção. E além dessa mudança de consciência do eleitor, do sistema também, que independente de direita ou esquerda, as elites é que estão comandando. O dinheiro de publicidade, de campanha. Então, meio que, quem não sabe, por exemplo, em quem votar, vai votar em quem está em destaque. Vai votar... Com aquela ideia, não quero perder meu voto. Não quero perder meu voto, quero votar em quem está ganhando, que é outra coisa terrível. Intervalo. Na volta, a gente discute quais são as maiores preocupações dos eleitores brasileiros. A gente volta já.